Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seguimos aqui com nossa programação na revisão de véspera e o tema de agora é hipertensão intracraniana, TCE e morte encefálica, tá bom? A ideia é começar um pouquinho pelo TCE, mas focar na hipertensão intracraniana e depois a morte encefálica, que é um tema recorrente aí nas provas do TEM. Vocês já estão preparados? Foquem aí nas últimas questões, nos highlights finais. Vai dar certo, a prova está chegando e contem com a gente aí com todo esse processo. Então vamos lá, falando do TCE. Como a gente classifica o TCE, né? A forma mais básica é usar a escala de Coma de Glasgow, e aí a gente pega logo depois que foi feita a ressuscitação inicial e dentro de 48 horas dessa lesão. E aí, se é menor que 9, a gente está diante de um TCE grave, 9 a 13 um TCE moderado e 14 ou 15, sem nenhuma patologia importante, um TCE leve. Tá? Os cuidados iniciais, geralmente o pré-hospitalar vai estar em cargo aí de evitar a hipotensão e hipóxia, né, que são principais causas de lesão secundária. A gente então vai tentar almejar que esse PaO2 do paciente fique acima de 60 e uma sistólica de pelo menos 90, talvez até um pouquinho mais alta seja adequada, tá bom? E aí, o antifibrinolítico tem uma evidência científica para o paciente que tem TCE pelo menos moderado, que faça uma infusão de 1 grama em 10 minutos aí, quando for levado para um serviço hospitalar, com uma infusão de 1 grama em 8 horas, tá bom? Esse paciente que chega com TCE vai fazer uma tomo inicial e depois vai repetir a tomo se tiver piora neurológica ou independente do que aconteça, se depois de 6 horas ele tiver aí algum hematoma ou um Glasgow menor que 9, né? Então, TCE grave, tomo na chegada, tomo depois de 6 horas, eventualmente esses caras podem piorar mais brevemente, e aí você repetiria essa toma, tá bom? Quanto à hemodinâmica, o ideal é euvolemia, se você fizer volume aí, perceber que esse paciente já recebeu muito volume, a ideia é começar a droga vasoativa mesmo, e a gente faz uma preferência por soro fisiológico, o clássico NaCl 0,9%, em vez de albumina e de cristalóides balanceados, conforme esses estudos aí que estão citados na imagem. Quanto à injúria primária e injúria secundária, isso é importante de entender porque a injúria primária é a injúria do trauma, ela é irreversível e incontrolável. Depende de aceleração e desaceleração, impacto direto, lesões penetrantes, ondas de choque, e essa injúria, infelizmente, nem o neurocirurgião, nem o neurologista, nem o intensivista conseguem atuar, porque ela ocorre pelo trauma diretamente. Tá? Geralmente ela ou gera a LAD ou a contusão cerebral, ou as lesões que são chamadas de extraaxiais, o epidural, subdural, ou a hemorragia subaracnoideia intraventricular aí associada ao trauma, tá bom? Essa lesão, infelizmente, a gente não tem como atuar, ela vai acontecer conforme a energia associada ao trauma. Mas a injúria secundária, ela persiste aí, ou começa logo depois do trauma, e está relacionada aos fatores outros aí envolvendo toda a cinemática do trauma, né? Então, hipotensão, hipotermia, hipóxia, e aí tudo isso vai causar uma piora neurológica progressiva, eventualmente um aumento da pique e diminuição da perfusão, tá? Por isso que a gente vai ter os cuidados básicos que são para controlar e evitar todas essas lesões secundárias aí que a gente vai estar falando. Em geral, todo paciente deve ter um posicionamento com a cabeceira a 30 graus, posição neutra, fixação do tubo aí, colar cervical, devem estar adequadamente adequados. Num primeiro momento, na fase aguda, evitar a passagem de central em subclávia barra jugular para diminuir o risco de trombose e não impactar no retorno venoso da circulação cerebral. Atingir uma normotermia 36 até 37 e, se for necessário, usar um colchão térmico com pressa e solução gelada. Controle glicêmico para uma faixa de normalidade, evitar hipo e evitar hiper. O sódio, a gente tem um nível de sódio que é um pouquinho mais alto, tentar manter entre 145 e 150 e evitar soluções hipotônicas. A nutrição segue o mesmo padrão de todos os doentes críticos, uma metoproteica calórica entre o quinto e o sétimo dia. O corticoide só pelo TCE não está indicado, se tiver outras condições aí sistêmicas envolvidas, você pode ponderar sobre o uso de corticoide. Em geral, a gente prioriza a analgesia em detrimento da sedação. Se o TCE não tem alteração de pique, ele pode ficar aí com um RAS de 0 a -2, como a maioria dos pacientes críticos intubados, tá?
Mas se a gente estiver diante de uma pique descontrolada, de uma piora neurológica, aí a gente vai pensar em sedação profunda, tá bom? Anticonvulsivantes tem algumas indicações que entram aí num rol de profilaxia por 7 dias, né? Se a gente tem uma contusão muito importante, um subdural, epidural, fratura de crânio, ferimento penetrante, uma convulsão dentro de 24 horas, são indicações mais clássicas. Pontuação de Glasgow menor que 11 é duvidoso, mas enfim, talvez possa cair em algum tipo de prova. De qualquer forma, a gente quer evitar as convulsões precoces, né? Não previne desenvolvimento de epilepsia tardia, mas as convulsões precoces podem piorar ali toda essa lesão secundária, então a ideia é que a gente evite que elas ocorram, tá? Se esse cara tem convulsão, aí ele vai ficar com anticonvulsivante de forma contínua e a suspensão aí vai ser decidida no ambulatório, pelo neurologista ou pelo neurocirurgião que vai estar seguindo esse caso, tá bom? Em geral, a gente faz por 7 dias, a principal escolha ainda é a fenitoína, mas a gente tem alguns estudos que mostram aí resultados funcionais cognitivos a longo prazo piores, então se tiver a disponibilidade de um levetiracetam para usar pelos 7 primeiros dias depois da lesão, seria uma alternativa interessante, tá? Quanto à hemodinâmica, a principal a medida é sempre evitar a hipotensão, tentar um alvo de sistólica de 110, e se você tiver a medida de pique pelo catéter de pressão intracraniana invasiva, você vai conseguir calcular diretamente a PPC, e aí, tendo uma PPC, você vai mirar num alvo aí de 70 e 70 a partir da PAM e da PIC, tá bom? Cuidado que aumentar demais a PAM pode aumentar a PIC por causa do aumento de volume sanguíneo cerebral, e queda da PAM com certeza vai causar hipoperfusão e isquemia. A ventilação não é nada muito complexo, é manter uma normal ventilação, um PO2 de 80 a 120, uma saturação alvo acima de 92, 94, tomar cuidado com a PIP, geralmente até um limite aí de 10 a 12, a gente não tem aumentos muito importantes da pressão intracraniana, mas isso pode acontecer, portanto, tente aí PIPs um pouco mais baixas. Evitar hiperóxia, não precisa saturar 100%, e fazer uma monitorização do ETCO2, do CO2 expirado, justamente para que a gente tenha os limiares aí adequados, né? A ideia é que você fique com 35 e 40 e pode fazer aumentos transitórios de frequência respiratória para baixar transitoriamente o CO2, justamente para controlar essas situações aí de pressão intracraniana descontrolada, tá? Cuidado que o CO2 muito baixo, ele causa isquemia secundária, porque ele prejudica aí o fluxo sanguíneo, ao mesmo tempo que o CO2 muito alto, ele vai piorar porque faz uma piora da pressão intracraniana, tá? Falando diretamente sobre hipertensão intracraniana por si só, a gente tem que lembrar da doutrina Monro-Kelly, que diz que os componentes do cérebro se equilibram, então, enquanto a gente tem parênquima, líquido e sangue num equilíbrio aí de 80, 10 e 10, uma vez que a gente põe algo que tenha efeito de massa, seja um sangramento, seja uma própria massa tumoral ou algo do tipo, a gente vai ter que tirar algum desses componentes, né? Ou volume venoso sanguíneo, ou volume arterial, ou volume de líquido, tá? Se você não tem como tirar nenhum desses componentes, você vai estar diante de uma situação em que a pressão intracraniana vai começar a piorar. E aí a gente tem um gráfico como ela se comporta, né? Um estágio 1, a gente ainda tem uma complacência adequada, mas quanto mais alta fica o volume intracraniano, essa pressão vai subir de uma forma mais elevada, mais exponencial, até um estágio de baixa complacência aí, que é o estágio 3 que vocês estão vendo. E a gente sabe que a PPC, né, é um substituto adequado aí para a gente entender percussão cerebral, e que ela varia conforme for pressão arterial média e pressão de CO2, para que a gente consiga fazer um equilíbrio aí e achar um momento em que vai estar melhor essa perfusão cerebral. Lembrar que o paciente com TCE, com lesões na cabeça, invariavelmente pode ter perda da autorregulação, ou seja, ele perde a capacidade de adequar o fluxo conforme a pressão que está sendo imposta na pressão arterial média e efetivamente qual pressão que está tendo dentro da cabeça. Então, um cara que perdeu a autorregulação cerebral, à medida que você aumenta a PAM, nem sempre ele vai melhorar a PPC. Às vezes ele perde esse controle e aí a PIC vai subir de forma desenfreada. Mesmo pode acontecer com o CO2. Às vezes você vai
aumentar o CO2 ou diminuir o CO2 e ele não vai ter a resposta adequada na PPC, tá bom? E aí a monitorização da PIC, né? A gente pode fazer a partir de uma DVE, que é só um catéter que vai quantificar aí o líquido, e você põe um limiar de 15 ou de 20, seja qual for a sua escolha, centímetros de água. Toda vez que a pressão passar disso, vai ter um débito de líquor, tá certo? Mas a gente pode instalar um catéter que faz a monitorização também, que mostra em forma de curvas, né? O objetivo é que a gente tenha uma PPC aí, uma PIC, na verdade, abaixo de 22, e uma PPC entre 60 e 70, que são os alvos para menor mortalidade e morbidade desses doentes. E aqui a gente tem as curvas da onda de PIC, né? Vocês veem que ela é uma curva trifásica, com P1, P2 e P3, e a gente percebe que quando o P2 começa a se elevar e ficar maior que P1, a gente está diante de um paciente que está perdendo complacência cerebral e que pode vir a desenvolver hipertensão intracraniana em breve ou próximo disso, tá bom? Bom, além disso, a gente tem as linhas de cuidado da hipertensão intracraniana, né? A gente funciona num sistema de escada, então, à medida que você vai fazendo algumas intervenções, se elas ainda não são suficientes, você muda para um novo nível aí de intervenções que são mais efetivas, mas também mais mórbidas para o seu paciente, que só devem ser usadas no contexto de a hipertensão intracraniana desregulada, tá certo? A ideia é usar sempre a menor possível. Se tiver um descontrole, você revisa as medidas que você está fazendo antes de subir uma linha e sempre ponderar uma tomo de crânio para você avaliar diferenciais entre os estágios aí do controle da hipertensão intracraniana, tá? A gente quer que a PIC sempre fique abaixo de 22, a PPC entre 60 e 70 e a pressão de oxigênio no tecido cerebral pelo menos acima de 20 milímetros de mercúrio. Bom, a gente já falou que a definição de hipertensão é uma PIC acima de 22 por pelo menos 5 a 10 minutos. Você não pode ter fatores transitórios como tosse, respiração traqueal, Trendelenburg. E se você tem uma PIC aumentada por mais de 22 milímetros de mercúrio por pelo menos 5 a 10 minutos, você deve fazer medidas ativas, né? O SoftPack é aquele pacote básico que a gente faz para todos os doentes, certo? Então, a gente vai ajustar o sódio sérico, evitar desglicemias, oxigenação adequada, pseudoanalgesia, temperatura, posição da cabeça, CO2 em nível adequado e fazer uma vigilância neurológica intensiva. As medidas de primeira linha, a gente considera como básicas, né? Além do SoftPack, a gente vai fazer algumas intervenções. Geralmente, a hiperventilação terapêutica é uma possível, ela não deve ser feita de forma contínua, e sim uma intervenção transitória. A gente não pode fazer isso de forma crônica, né, justamente porque ele tem uma piora da isquemia do cérebro, e a ideia é que você aumente aí a frequência respiratória minuto para diminuir essa PaCO2 para 26 a 30 temporariamente. Tá bom? A terapia osmótica, se você tem aí edema cerebral, evolução do pique documentada que não responde às medidas como drenagem de analgesia e sedação, a ideia é dar aí uma terapia hiperosmolar. As evidências não conseguem ter o uso de manitol ou uso de... Em algumas práticas, aquela parte, a gente tem o costume de usar salina hipertônica por ser mais fácil monitorizar o sódio sérico do paciente, tá? Ainda assim, é uma medida que não consegue provar aí resultado funcional ou mortalidade em ensaios científicos, mas é uma medida transitória que pode controlar aí essa pressão. A ideia é fazer um bolos de NaCl 20% meio ml por quilo, ou uma infusão contínua de salina 3%, e ter um alvo aí de 160 até 170, conforme algumas referências, para não passar disso do sódio sérico. O manitol também é uma possibilidade, que pode ser feito em bolos a cada 4 ou 6 horas, e tomar cuidado aí com poliúria e desidratação, talvez fosse adequado uma medição aí da osmolaridade sérica desse paciente para a gente entender como está sendo o efeito desse manitol. A sedação e o líquor, a ideia é que se a PIC estiver descontrolada, você vai tentar um RAS menos 5, e aí a preferência é por Propofol, mas a gente tem que tomar cuidado também com a síndrome de infusão de Propofol, e aí ficar de olho nisso,
trocar por midazolam. Quando essa PIC está descontrolada, você pode abrir a DVE ou abaixar o nível da DVE e drenar ali 5 a 10 ml de líquor, que talvez seja adequado. Se tudo isso ainda não foi suficiente, você vai aí para uma segunda linha, você passa a ter um alvo de hiperventilação com o CO2 entre 25 e 30, tem que estar ciente de que tem um risco de isquemia, talvez seja adequado monitorizar a oxigenação cerebral, e se o paciente tiver shivering, o bloqueio neuromuscular é uma boa opção para esses casos, tá? A segunda linha, em relação à primeira, você já tem intervenções que vão ter um controle muito maior da PIC, mas com uma morbidade muito elevada, né? Uma isquemia por vasoconstrição e todas essas questões do bloqueio neuromuscular. Então, nesse caso, você tem que estar pensando em estratégias para resolver de forma definitiva essa pressão intracraniana, né? Será que esse paciente precisa de uma nova abordagem? Eu vou fazer uma nova tomo para ver se ele teve um sangramento, se teve uma expansão de um tumor, algo assim. A gente tem que sempre pensar que as medidas, as linhas de controle de hipertensão intracraniana, elas não estão tratando a causa, né? Elas estão sendo uma ponte para um tratamento definitivo, que pode ser uma cirurgia, uma drenagem, uma craniectomia, tá bom? A autorregulação cerebral entra aqui como uma forma de avaliar se esse paciente está tendo essa capacidade de manter, né, o controle da pressão de perfusão cerebral à medida que a gente tem as variações da pressão arterial. Então, talvez avaliar aí com o PRX como que esse paciente se responde, em que ponto dessa curva ele está, possa ser importante para você guiar aí outras intervenções. E, eventualmente, a gente cai nas medidas de terceira linha, que são as extremas, né? A gente está diante de uma craniectomia descompressiva, que pode ser da forma primária, ou seja, logo no primeiro avaliação, devido aí uma lesão muito importante, em que o risco dessa lesão evoluir para uma hipertensão intracraniana descontrolada, a gente poderia já fazer uma craniectomia, e a secundária ou terapêutica é, depois que você tem uma dificuldade de controle dessa pressão intracraniana, você vai e faz a craniectomia, tá bom? A ideia é que se você teve uma tentativa de controle clínico dessa pressão intracraniana e não foi suficiente, aí você vai para uma craniectomia de resgate aí, que é como é determinada, né? Ela controla bastante a PIC, mas não necessariamente isso significa um desfecho funcional adequado, né? Então você precisa fazer uma decisão individualizada, falar com o paciente, falar com família, né, considerando os valores desse paciente. E aí o ideal é que você tente fazer isso depois de uma falha da segunda linha, mas também não adianta fazer de uma forma tardia demais, porque aí as lesões secundárias dessa PIC aumentada já podem estar instaladas, tá bom? Bom, o coma barbitúrico é uma outra opção, talvez aí uma opção anterior à craniectomia descompressiva, mas que com certeza muito mais mórbida, justamente porque ele tem uns efeitos adversos muito importantes. Você vai reduzir aí o metabolismo cerebral e diminuir a demanda de sangue por causa disso, e aí a PIC vai ficar reduzida. Mas você precisa de monitorizar isso com eletroencefalo, não necessariamente contínuo, mas pelo menos com alguma frequência, para ver aí o padrão de surto e supressão, e você vai estar diante de um paciente que vai fazer uma hipotensão grave, que vai ter um efeito residual aí muito importante por deposição de tecido gorduroso, vai ter um ilho, péssima depuração de muco pulmonar com ocorrência de pneumonia associada à ventilação, hipocalemia, e depois, quando você tira a medicação, um rebote, então pode ter hipercalemia. Então, é uma medicação com muitos efeitos adversos, tem que se pensar muito aí sobre o uso, e as evidências vêm sugerindo que tentar fazer o controle da hipertensão intracraniana a partir da craniectomia, quando você tem que atingir uma terceira linha, tem desfechos melhores do que o coma barbitúrico para alguns pacientes, tá? E, bom, o coma barbitúrico, como a gente diz, reduz a PIC, mas não tem melhora de desfechos, e aí talvez ele seja uma terapia ponte aí, que é mais importante do que uma terapia definidora. Bom, a gente já falou aí dos efeitos colaterais, né, que são muitos, então por isso que ela tem uma eficácia, apesar de boa para o controle da PIC, morbidade muito elevada. E a hipertermia terapêutica, que é a redução aí do metabolismo cerebral a partir do resfriamento,
você vai ter uma série de distúrbios metabólicos, shivering, variações de temperatura, mas a gente tem alguma aí evidência para uma hipotermia leve, para casos de hipertensão intracraniana não controlada. Então, você baixa aí para o paciente até 35 graus, aí não precisa baixar abaixo disso, justamente porque esses 2 estudos que estão na tela mostraram um pior desfecho aí em 6 meses, deixando entre 32 e 35, mas o paciente que estava em 36, 36,5, talvez deixar em 35 possa preservar alguma coisa aí desse cérebro e ajudar no controle dessa pressão intracraniana. Em resumo, a gente tem o Tier 0, que é básico e deve ser feito para todo mundo, Tier 1, se a PIC está descontrolada, continuamente descontrolada, a gente vai para o Tier 2 e depois para o Tier 3, que é o limite maior aí de controle da hipertensão intracraniana. Eventualmente, se isso não dá certo, a gente cai na morte encefálica, né? E o que é a morte encefálica? É a deterioração neurológica progressiva. Fisiologicamente, a gente vai ter um aumento da PIC até que ela iguala a PAM, a PPC passa a ser zero e você perde fluxo cerebral com a morte aí do tronco encefálico, a compressão dessa estrutura, tá? E aí a gente tem as fases, né, que evolui primeiro uma matriz de Cushing, midríase, anisocoria, uma tempestade simpática quando acomete o bulbo, e aí depois, quando a gente tem a morte encefálica estabelecida, vasoplegia, instabilidade hemodinâmica, uma necessidade muito grande de vasopressores. A gente tem outras disfunções sistêmicas, neuroendócrina, hemodinâmica, respiratória, hidroeletrolítica, de termorregulação e de coagulação. Então, é um paciente que vai precisar de muitas intervenções, porque eventualmente ele é um potencial doador, mas se não for, a gente sabe que é uma questão de alguns momentos até que, infelizmente, ele venha a falecer, não só da questão cerebral, tá? Quais que são os pré-requisitos para a morte encefálica e para todo o protocolo? A gente tem aí a resolução do CFM que definiu tudo isso, então a gente precisa de ter um tempo de observação e tratamento de pelo menos 6 horas, caso seja um contexto de encefalopatia hipoxoisquêmica de pelo menos 24 horas. A causa do coma deve ser conhecida, compatível com o ME e confirmada por exame complementar, na maioria das vezes uma tomografia, tá? A gente tem que excluir os fatores de confusão, e aí isso vai ser corrigir alterações antes do diagnóstico, aguardar um tempo de suspensão das medicações e registrar tudo isso em prontuário. A estabilidade hemodinâmica precisa existir para que você possa aí fazer esse diagnóstico e você pode precisar de drogas vasoativas para atingir esses números adequados de sinais vitais. Você tem que afastar os confundidores, principalmente a hipernatremia, mas tomar cuidado porque a hipernatremia ela pode ser consequência do quadro de ME ou pode ser causa, tá bom, do coma. Então, por isso que é essa diferença. Se ela for consequência, ela não impede o diagnóstico, tá? Outros desequilíbrios também podem ser identificados e devem ser corrigidos. Os confundidores aí que imitam a morte encefálica podem ser uma síndrome de Guillain-Barré grave, uma paralisia muscular ou uma síndrome de encarceramento do Locked-in, tá certo? E aí a gente tem que se preocupar bastante desse exame dos reflexos e das partes oculares para você conseguir entender se isso é um mimix, né, ou se é realmente uma morte encefálica, tá? A sedação profunda, ela pode ter um componente de interferência nisso, por isso a gente tem que saber aí quando foi a última dose do sedativo que esse paciente recebeu e considerar aí toda a meia-vida para entender que esse paciente pode ainda estar sob efeito de sedação ou não, ou mesmo se a gente não tem uma morte encefálica e é só uma sedação e a tomografia não é compatível com o quadro de morte encefálica. A gente tem que lembrar, então, que a gente vai usar, né, sedação e bloqueio neuromuscular para fazer o controle dessa hipertensão intracraniana antes do paciente evoluir para isso, e são fármacos depressores do sistema nervoso central. Então, a gente precisa de ter pelo menos 3 meia-vidas completas depois de uma dose em bolos, e se for feita infusão contínua num paciente com função renal e hepática normais, sem hipotermia, a gente espera de 4 a 5 meia-vidas para ter uma garantia de que isso está fora do sistema do paciente e não está atrapalhando essa interpretação dos exames, tá certo? Então, assim, em casos de insuficiência hepática, insuficiência renal, hipotermia terapêutica, doses elevadas, suspeita de intoxicação, algum problema aí na metabolização e na eliminação,
a gente pode estender aí esse tempo de espera antes de determinação de uma morte encefálica, tá bom? E aí, nesses casos, vale a pena evitar o eletroencefalo como exame complementar pelo risco de falso positivo. Em geral, a gente tem essa tabela aí para os pacientes que têm função hepática e função renal normal, de qual seria o intervalo adequado aí para a gente esperar, tá? Bom, além disso, a gente precisa de um paciente que tem que ter uma temperatura maior que 35, e para que a gente não tenha supressão de reflexos de tronco quando a temperatura está próxima ou abaixo de 32. A hemodinâmica aí tem que ter uma média de 65 e uma sistólica de 100, principalmente com PAI, e uma oxigenação acima de 94%. E aí a gente vai para a prova em si, para o exame clínico e os testes complementares, né? Precisa de ser feito 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes que confirmem o coma não perceptível e a ausência de função do tronco, um teste de apneia por um desses 2 médicos que fizeram os exames clínicos e um exame complementar que pode ser por um desses médicos ou pode ser por um médico terceiro, tá certo? E aí a gente vai completar essa fichinha que vocês veem aí na tela, que é a ficha aí do exame de morte encefálica, tá certo? A gente precisa fazer otoscopia para ver se é possível fazer os reflexos, né, o vestíbulo calórico, e se não puder, a gente tem que documentar e testar o outro. Pacientes com TRM cervical, você não vai conseguir fazer, né, esse diagnóstico de ME, porque você tem o prejuízo do óculo cefálico, que interfere no teste de apneia, e a lesão do globo ocular, se ela for bilateral, ela também impede o diagnóstico, mas se ela for unilateral, você vai documentar isso no protocolo e vai fazer os testes no exame do olho sadio, tá? Dilatação pupilar, as pupilas mióticas, elas são incompatíveis com morte encefálica, mas a anisocoria é possível se uma pupila for média e a outra midriática, tá bom? Pupilas mióticas, então, são incompatíveis com morte encefálica. O coma perceptivo, você vai confirmar a partir de um estímulo doloroso nos 4 membros e face, e aí você evita o estímulo external, tá? Se você tiver descerebração ou decorticação, isso inviabiliza a morte encefálica. O reflexo fotomotor, você vai fazer num ambiente escuro, ver a reatividade das pupilas à luz, e aí se elas são mióticas ou se elas reagem, não é possível fazer o diagnóstico de morte encefálica. O córneo palpebral, você faz um toque com cotonete estéreo ou goteja soro fisiológico ali na córnea escleral do paciente, e aí ele não tem um reflexo de piscar, né? O do óculo cefálico, que são os olhos de boneca, você vai girar a cabeça do paciente para os lados, garantir que ele tem estabilidade da coluna cervical. Na morte encefálica, você não tem aí um movimento ocular extrínseco, então os olhos acompanham a cabeça igual, literalmente, uma boneca, tá certo? Se você tiver reflexo, você não pode aí determinar a morte encefálica. O vestíbulo coclear é a prova calórica, você vai fazer soro gelado aí no conduto auditivo, e aí o olhar vai desviar para o lado do estímulo se tiver o reflexo. Caso não tenha o reflexo, os olhos permanecem fixos, é importante observar aí por 30 a 60 segundos os olhos do paciente, tá bom? E o reflexo de tosse, a gente estimula a carina traqueal com uma sonda de aspiração, e se ele não tem essa tosse, a gente está diante de uma morte encefálica, possivelmente. Então, são todas as vias aí que você avalia quando você faz esses estímulos. A presença de atividade medular não invalida a prova de morte encefálica, porque você pode ter reflexos tendinosos, movimentos espontâneos do membro, obstótono, que é o que a gente chama aí de sinal de Lázaro, que assusta alguns integrantes aí da equipe de saúde e principalmente os familiares, mas isso não significa que é um reflexo de tronco, tá? O teste da apneia, você vai avaliar se tem movimentos respiratórios, e é ideal que você tenha aí uma hipercapnia que estimule ao máximo o centro respiratório, por isso você vai oxigenar seu paciente de forma adequada, FiO2 aí para uma PaO2 de 200 pelo menos, e um PCO2 entre 35 e 45, e aí você começa o teste, desconecta ele do ventilador, e fica observando o tórax para ver se tem movimentos respiratórios. A ideia é que, quando você atinja 10 minutos, você pausa o teste e aí colhe uma gasometria antes de conectar esse paciente no ventilador. Se você não tiver tido movimentos respiratórios
e se você tiver um PCO2 acima de 55, o teste foi positivo, o paciente fez uma apneia e não recobrou, tá? Caso o paciente apresente instabilidade hemodinâmica ou hipoxemia, você pode interromper um teste, coletar a gasometria e aí ver se foi possível. Se em algum momento ele tiver um movimento respiratório, o teste é negativo, não tem como atestar a morte encefálica, tá? E aí, então, o resultado aí do teste de apneia. Bom, e aí o teste complementar, a gente pode fazer a partir de Doppler, de eletroencefalo, angiografia, cintilografia. Costuma ser mais simples fazer a partir do Doppler e ver o colapso cardiovascular, tá certo? Então, é obrigatório que você faça esse teste para confirmar a ausência de perfusão, atividade elétrica ou atividade metabólica. E aí um especialista vai fazer esse diagnóstico aí e complementar na ficha e no prontuário, tá certo? O fluxo é por forma de angiografia cerebral ou Doppler, tá? A cintilografia também pode ajudar. O eletroencefalo é a inatividade da propulsão elétrica, aí, inatividade elétrica cerebral, e o metabolismo é a partir de cintilografia também, que a gente não vai ver perfusão ou metabolismo encefálico. A gente resumiu aí de forma bem breve tudo que pode ser cobrado. Espero que vocês estejam se preparando. Fiquem tranquilos, vocês estudaram, vocês estão prontos. Eu desejo uma boa prova para vocês. Para cima, gente.